passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Leitura comentada da Palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 22, no verso 40 e seguintes, assim nos diz a palavra do Senhor. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Esse aqui é Jesus. Nós estamos encontrando ele aqui no Monte das Oliveiras, juntamente com os seus discípulos. Então ele disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles, afastou-se deles, E pondo-se de joelhos, orava. Jesus pediu aos discípulos que orassem para que não caíssem em tentação, porque ele sabia que logo os deixaria. Também tinha conhecimento de que precisavam de forças extras para enfrentar as tentações que estavam adiante. Que tentações seriam essas? A de fugir ou negar o relacionamento que tinham com ele. Realmente, Jesus sabia que na hora em que ele fosse preso, seus discípulos seriam tentados a negá-lo. Os discípulos estavam prestes a ver Jesus morrer. Ainda pensariam nele como o Messias? A tentação mais forte dos discípulos, sem dúvida, seria pensar que haviam sido enganados pelo Mestre. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes nós criticamos os discípulos, mas precisamos voltar no passado e percebermos que, de certa forma, as Escrituras apontavam no Antigo Testamento a vinda de um Messias que os libertaria. E na visão que eles tinham, este Messias libertador seria um Messias guerreiro, exemplo de tantos outros reis guerreiros que os haviam libertado dos seus algozes. Então, quando eles viam Jesus a cada vez mais colocando o seu corpo na cruz, simbolicamente, mas cada vez ele se colocando mais no caminho da cruz, o que será que se passava pela cabeça deles? Será que nós não estamos seguindo alguém que é um farsante? Será que esse não é um falso profeta, embora ele fez muitos sinais e prodígios? Mas lembre-se, eram homens rudes, eram homens simples, escolhidos no meio do povo. Eram homens que estavam começando, na verdade, uma relação com o Senhor Jesus. Eram crentes, vamos dizer assim, que estavam começando sua caminhada. Se você se lembrar, o próprio Pedro mesmo, Jesus disse: quando te converteres, ou seja, nem Pedro ainda era tido como convertido pelo Senhor Jesus. Então, era este o sentido do Senhor dizer que eles orassem para que não entrassem em tentação. Apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, tem outras versões que dizem se possível for, ou se queres, na versão que eu estou usando agora, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Estaria Jesus tentando abandonar a sua missão? Muitas pessoas ficam se perguntando: será que ele estava querendo abandonar a sua missão?
Na verdade, não é errado expressar os nossos verdadeiros sentimentos a Deus. Deus nos conhece por dentro, por fora, principalmente por dentro. Então, nós não podemos nunca esquecer algo aqui que eu acho tremendo, fantástico, que são as duas naturezas de Jesus. Ele era único. Ele tinha a natureza humana e, ao mesmo tempo, simultaneamente, não era alternativamente, não, era simultaneamente a natureza divina. Ele era homem e Deus ao mesmo tempo. E, sendo homem, ele experimentava naturalmente os mesmos sentimentos que nós. Seu organismo material, físico, o levava a passar pelas mesmas necessidades que nós. Então, a adrenalina neste momento aqui em que ele sabia como Deus, que se aproximava a sua hora de como homem passar pelo momento mais angustiante da sua passagem aqui na terra, eles já antevendo tudo o que teria que passar, porque ele estava num corpo de carne, e corpo de carne sente dor, e ele sabia que teria que suportar, estando homem, aquelas dores, e a adrenalina certamente atuando no Senhor Jesus, a sua natureza humana estava naquele momento falando mais alto. Então, não é errado eu, você, expressarmos os nossos verdadeiros sentimentos para Deus. Jesus aqui como homem, ele expôs o medo das provações iminentes, mas ele também reafirmou o seu compromisso de fazer a vontade do Pai. O cálice que ele fala aqui simbolicamente se referia à terrível agonia que Jesus enfrentaria. Não era apenas o horror da crucificação, mas pior do que isso, a separação total do Pai que o Filho teria de experimentar ao tomar sobre si na cruz os pecados da humanidade. Esse é um outro aspecto que geralmente é esquecido. Jesus não tinha pecados. Tanto que momentos depois, algumas horas mais tarde, no momento da crucificação, você lembra que ele clama: Pai, Pai, por que me abandonaste? Aí diz: o Pai abandonou o Filho. Por quê? Ele clama ali, porque já nesse momento aqui, que ele está pedindo, se fosse possível, se fosse da vontade de Deus que afastasse aquele cálice, ele sofria não só pelas dores que passaria, mas a dor maior é que no momento em que ele estivesse absorvendo sobre si os pecados do mundo, fatalmente o Pai se afastaria dele, porque o pecado, lembra, faz separação entre Deus e o homem. Embora por um breve momento aquele que não tinha pecados, mas estaria absorvendo no momento da sua morte todos os pecados da humanidade, e naquele momento realmente o Pai afastou-se dele. Por isso ele diz: por que me abandonaste? Mas voltando, se você for ver claramente qual o texto, ele diz aqui no verso 42 do capítulo 22 de Lucas: Pai, ele se refere a Deus como Deus Pai, ele diz: se queres. Querer expressa vontade, se condição, se queres, se for da tua vontade. Aqui ele já demonstra a sua humildade enquanto filho encarnado, de dizer: se queres, Pai, se for da tua vontade, passa de mim este cálice, me livra disto, se queres. Mas ele tinha consciência ao mesmo tempo que ele tinha vindo para uma missão, e aquela missão estava prestes a se cumprir. Então a sua natureza divina acaba falando mais forte.
nesse momento aqui, e ele diz: todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Não se faça a minha vontade, mas a tua. A vontade de Deus é soberana para a minha vida, para a tua vida, como muito bem nos mostrou o próprio Senhor Jesus. Sendo Deus, ele poderia ter se escapado disso aqui, mas ele veio cumprir com a missão que Deus Pai o enviou. Você, meu amado irmão ouvinte, cada um de nós temos uma missão, um propósito a cumprir aqui na terra. E esse plano do Senhor para a nossa vida, nós sabemos que os planos que o Senhor tem na minha e na tua vida não podem ser frustrados. Portanto, na condição de filho de Deus, consciente da missão que o Pai delegou a mim e a você, façamos como Jesus fez, sigamos o exemplo de Jesus, mesmo em meio à maior tribulação, mesmo em meio à maior perseguição, mesmo em meio à maior injustiça que você estiver sofrendo. Seja humilde e não fique querendo determinar para Deus o que Ele deve fazer, tomar posse, etc. Porque quem está dizendo isso não tem o mínimo sentimento do que significa a verdadeira palavra de Deus. O que eu posso lhe dizer: siga o exemplo de Jesus, mesmo sendo o próprio Deus, mas ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Você pode dizer a Deus: Senhor, se queres, se for da tua vontade, me livra dessa tribulação que eu estou. Agora, o que é que Jesus diz? Todavia, não se faça a minha vontade, ou seja, a minha vontade, Senhor, não deve prevalecer sobre a sua, porque o Senhor tem o melhor para mim. Se faça a tua vontade na minha vida, que eu quero, Pai, eu quero a tua vontade, que se cumpra em mim. Linda lição, uma tremenda lição de humildade que Jesus nos passa na tarde de hoje através das Sagradas Escrituras. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, se não for possível, se você tiver que passar ainda um pouquinho mais, aguente. Você vai passar, mas a glória de Deus vai se fazer cumprir na tua vida e na minha também, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.